Seguinte, ó, só para a introdução, nós ficamos pensando num tema, né, que a gente pudesse abordar aqui, e esse tema veio de algumas inquietações que a gente tinha no nosso coração e que Deus tinha colocado no nosso coração, então nós acabamos meio que juntando algumas ideias e demos esse título de 3 coisas sobre Deus que nunca te contaram. Esse título aí a gente acabou escolhendo. Nós queríamos abordar, na verdade, 3 pontos de vistas, né, de algumas relações cristãs que a gente tem e que a gente às vezes não pensa, mas que seria muito legal a gente poder se atentar para isso, né? Então a gente escolheu esses 3 pontos, a gente vai abordar eles. A gente não é presbiteriano, mas vamos fazer em 3 pontos, certo? E assim, às vezes a gente colocou esse nome, mas com certeza já te contaram. Ou se contaram, você não acreditou. Ou às vezes você não lembra de ter escutado, mas de fato são 3 coisas sobre Deus que a gente esquece. Não é uma coisa que nunca foi contada, não é a revelação única pra gente. Não. São 3 coisas, e são 3 coisas que estão na Bíblia, já estão reveladas. Então a gente só vai trabalhar a partir disso aqui hoje. Certo? Ou então esse nome poderia ser 3 coisas que nós não poderíamos esquecer sobre Deus. Né? Talvez poderia ser esse o nome também. Legal. Ó, então é o seguinte, vamos pro primeiro ponto, que a gente dá uma corridinha aqui, por causa do atraso. Então a primeira coisa que a gente percebeu é que a gente está num contexto cristão que existe muita daquela fala de que Deus, na verdade, as nossas ações têm uma resposta de Deus. E que Deus fica esperando coisas de nós, né? Uhum. Deus fica esperando de nós a perfeição, como nós falamos acho que uns dois estudos atrás. Ou então que Deus ele fica chateadinho, né? Se a gente não realiza ali uma expectativa. E que Deus também às vezes fica surpreso com a nossa maldade, né? E esses temas que nós vamos abordar aqui. Então o primeiro deles, que a gente achou importante relembrar, é que Deus ele não fica decepcionado com você. Ou seja, Deus ele não fica chateado com as nossas ações porque ele não espera nada de nós, né? E aí eu lembrei de uma situação aqui, que é a situação do Adão, né? Que Adão, o fato de Adão ter pecado, ele não pegou Deus de surpresa. Porque Deus já havia revelado seu Filho desde antes da fundação do mundo, como vai dizer a palavra. Então a gente pôs aqui assim, Deus não se surpreende com o caráter do homem, ou com o mau caratismo do homem, né? Talvez você venha de uma carga de pessoas que venham te dizer que Deus te chateia com você, né? E fica colocando esse peso sobre você. Mas as Escrituras vai nos dizer aqui, eu separei algumas mensagens, o Lu também, para apontar para essa realidade, que Deus ele não fica chateado com a gente. Ele não é, como o Lu sempre fala aqui, ele não é uma namorada birrenta, né, Lu, que fica aí virando o rosto pra gente devido às nossas ações. Você queria comentar uma coisa? É isso, né? Aí alguém vai falar assim, mas Deus não fica decepcionado quando eu peco. Deus não fica decepcionado quando eu exagero na maldade, ou quando eu exagero no meu relacionamento com a minha namorada, alguma coisa assim. Deus não fica magoado comigo quando eu faço isso? Não, Deus ele já sabia que você ia fazer isso. A gente conhece, né? Provavelmente ele colocou coisas na sua vida para você saber que você não deveria fazer isso, mas ele não fica decepcionado porque ele sabia que você ia fazer isso. Uhum. Aí alguém fala assim, mas ele fica decepcionado porque a Bíblia fala que o pecado gera separação entre Deus e o homem. Mas a gente tem que entender o que significa esse pecado, né? Fala lá em Isaías 59, 1 e 2. Que o pecado causa separação entre Deus e o homem. E a gente vai entender já o que é esse pecado que causa separação entre Deus e o homem e por que Deus não fica decepcionado quando a gente erra. A gente queria que vocês participassem também. O que vocês acham? Vocês acham que Deus se chateia, que Deus cobra alguma coisa? Ou então que Deus, de repente, vira o rosto para as pessoas? Porque a gente tem ouvido muito sobre isso nas comunidades. A gente percebe, né, de forma geral, que essa mensagem de que Deus ele fica chateadinho com a gente é uma mensagem corriqueira, né?
E as pessoas ficam com essa esperança de que, meu Deus, eu tenho que ser perfeito, e se eu não for perfeito, Deus vai me deixar de lado, né? Que disseram ali? Deixa eu ver, ó. Jonas diz que Deus não pode se decepcionar, pois ele é onisciente. Exatamente. Uma vez eu vi o Arovaldo dizendo uma coisa legal, o Arovaldo Ramos, que ele diz que Deus, vamos supor assim, que Deus colocasse a gente diante de uma porta e a gente não sabia que tivesse do outro lado da porta. Mas do outro lado da porta tinha mais 5 portas, ele falou. Então Deus, ele não é esse que conhece essa primeira porta, ele conhece todas as outras 5 portas. Então ele usou as mãos. Deus conhece os 5 caminhos. A gente só vê um, mas Deus conhece todos. Ou seja, é um pouco dessa onisciência de Deus, né, presente nisso que o Jonas acabou apontando aqui pra gente. Então eu separei um versículo aqui que aponta para essa realidade de que Deus não fica chateado com a gente. Depois a gente vai entender os efeitos do pecado nisso também, né? É importante a gente entender isso aí também. Então o versículo diz assim, ela fica lá em Hebreus 9, versículo 26, que diz assim: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício a si mesmo. Ou seja, aponta para essa realidade de que o sacrifício de Cristo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Ele já acabou com essa culpa, né? Que a gente acaba colocando sobre nós mesmos. O outro texto que eu separei aqui está lá em 1 Pedro 1, 18, 20, se você quiser anotar. Ele diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, ou seja, da sua maneira natural de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Ou seja, quem que é perfeito? Somente Cristo que é perfeito. A gente não consegue atingir essa perfeição. A Isadora disse assim: esse assunto de decepção, conversamos no estudo sobre obediência, lembra? Exatamente, como a gente apontou aqui. Alguns indicam que a obediência, ou a falta de obediência, acaba deixando Deus um pouco birrentinho, né? Ele deixa de nos ouvir por causa da falta de obediência. Aí quem quiser explorar um pouquinho mais, dá para procurar lá no YouTube, no canal, e dar uma olhadinha nesse estudo também. A gente entrou mais profundo nessa questão da obediência. Tá? Mais alguma coisa que quer colocar? Eu queria fazer essa rápida distinção entre pecado e pecados. Porque a Bíblia fala mesmo, o pecado faz separação entre o homem e Deus. E quando a gente fala em pecado, no singular, a gente está falando de uma natureza do ser. Nós somos seres pecadores. O pecado habita na nossa carne. E se você pegar, por exemplo, a carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 11, a Bíblia só fala em pecados. O homem tem cometido pecados e tem virado as costas para Deus. Uhum. Fala, no primeiro capítulo, fala que todos os homens destituíram de Deus, que Sim. mudaram seu modo de fazer relações sexuais só em pecados. Aí os outros capítulos também falam dos religiosos, cometem pecados. Do capítulo 5, versículo 12 em diante, ele começa a falar em pecado, que é da natureza do homem. Ou seja, aquilo que ele é, né? Isso. E quando a gente se encontra com Cristo, a gente é liberto do pecado, do poder do pecado. Da condenação sobre nós. Exatamente. Né? Daquilo que estava na nossa carne. Entretanto, nós não estamos libertos dos pecados. Porque o pecado é o que a gente é, mas os pecados é a nossa conduta. É o nosso dia a dia. Só ver se entendi, Lu. Então é o seguinte: toda vez que eu ler na minha Bíblia e tiver escrito pecados, significa que é alguma coisa que nós possamos fazer, ou alguma coisa que fere a moral de Deus, ou o jeito certo de viver. Toda vez que ele se referir ao pecado no singular, quer dizer essa estrutura adâmica que está na gente, né? É aquela estrutura do velho homem que fica ali na gente por um tempo e que acaba fazendo com que a gente cometa os pecados, né?
Ou seja, o pecado os pecados é consequência do pecado. Ou seja, tudo aquilo que eu faço de ruim é consequência daquilo que eu sou, né? Mas Jesus vem nos libertar desse pecado, ou seja, daquela condenação que existe sobre o ser humano, sobre Adão, né? E fazendo aqui uma comparação paralela a Adão a nós também, né? Adão é a gente. É exatamente isso. O pecado está na natureza do homem. Os pecados estão nos hábitos. Então essa é a diferença que tem. Nós estamos livres da condenação que o pecado traz. E nós devemos nos santificar para batalhar contra os pecados. Porque os pecados, eles nada mais são do que atitudes que fazem mal para nós mesmos. Sim. Fere o caráter de Deus? De certo modo, sim. Mas faz mal para nós mesmos. Sim, traz a morte, né? Traz a morte para nós, os pecados. Então, por isso que não compensa assim, já que eu já estou livre da condenação, então eu posso pecar à vontade. Eu posso cometer pecados. Não, porque isso você vai se autodestruir dessa maneira. Sim, por exemplo, então quer dizer que não há mais condenação sobre mim porque Cristo veio, certo? Então agora eu posso viver da maneira que eu quiser? Não. Não, a gente vai falar disso, a gente vai responder por que não viver da maneira que eu quero. Mas o fato é que não compensa, porque faz mal para você. Não muda Deus, muda você. Sim. A sua atitude frente aos pecados. Nós vamos ver, por exemplo, a realidade dos fariseus, uma realidade que eles combatem os pecados, né? Ou seja, para eles não importa quem eles são, importa o que eles fazem. Né? Ou seja, desde que o outro olhe para mim e não me reconheça como alguém que matou, alguém que roubou, alguém que caiu em adultério, não tem problema, né? Ainda que eu tenha vontade de adulterar, que eu tenha vontade de matar, que eu tenha vontade... Então, assim, eu acho que a realidade de Cristo, ela vem para acabar com essa condenação, né? Ou seja, não tem por que mais eu viver de aparência. Eu posso me desnudar na frente de Deus e dizer, olha, eu sou o pecado, mas também o Senhor me salvou, né? E nossas igrejas contemporâneas talvez tenham vivenciado nessa realidade, né? De parecer, mas não ser. E aquele que parece nem sempre é, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Isso. O pecado é o interior, os pecados é o exterior do homem. Então, você falou dos fariseus. Os fariseus estavam sempre preocupados em mostrar que o seu exterior era bom. E quando Jesus faz a interpretação da lei, ele inverte essa lógica. Ele fala, ouviste que foi dito, não matarás. Ou seja, eu não estou matando, no exterior não estou matando ninguém. Mas ele fala, mas se você pensar mal sobre o seu irmão, ou falar mal do seu irmão, você já pecou. Ou seja, ele inverte a lógica do exterior para o interior. E ele fala a mesma coisa sobre o adultério. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer um que olhar para a mulher do seu próximo com uma intenção impura, já pecou. Ou seja, ele inverteu a lógica do exterior para o interior. Mostrando que o pecado tá no interior do homem, né? Tá na natureza dele. Acho que também dá para fazer uma versão na fala de Jesus lá naquela cena da mulher adúltera, né? Quando ele traz a realidade que a mulher havia feito o adultério, ou seja, ela havia cometido pecado, 12, né, vamos usar assim, e aqueles outros todos se achavam mais justos. E aí Jesus inverte essa lógica, dizendo para eles assim, bom, se vocês têm um gabarito, né, para falar para eles, para falar quem ela é e condená-la, com aquela fala dele dizendo assim, quem não tem nenhum pecado atira a primeira pedra, ele está se referindo a isso, né? Se você por acaso tem um gabarito para condená-la, então faça isso. Só que Jesus sabia que ninguém tinha esse gabarito. Ou seja, ele está querendo inverter essa lógica, dizer assim, bom, talvez vocês não tenham tido coragem de adulterar como essa mulher, mas isso não os livra de ter pensado no adultério, por exemplo. Isso não os livra da maldade da condenação que estão querendo colocar sobre ela. Ou seja, a diferença entre alguém que cometeu o pecado, que adulterou, e alguém que está condenando, não tem nenhuma diferença aos olhos de Deus. A única diferença é uma diferença para quem olha, né? Quem olha sabe que aquela mulher é adúltera e aqueles que estão com a pedra na mão são aqueles que talvez não adulteraram, mas estão no seu coração tudo corrompido. Pelo ódio, ou então pelo cumprimento da lei, alguma coisa nesse sentido, né? Então qual que é o problema do homem? Não são exatamente os pecados. O problema dos pecados é que eles matam. Mas quem nós somos, né? E encarar com essa realidade talvez seja
um pouco estranho, né? A gente olhar e falar, quer dizer então que eu sou completamente mal? É o que Paulo vai falar em Romanos, né? Nós somos completamente maus. O Guilherme, né? Falou. Eu acho que é o Guilherme que falou, sabe ali um pouquinho. Guilherme Kemmer. Ele falou ali, comecinho de Romanos 6 sobre pecado, exatamente. A gente estava falando aqui. O que faremos nós? Continuaremos pecando para que a graça seja mais abundante? Daí Paulo fala, nós que morremos para o pecado, não vamos continuar vivendo nele, ou seja, não vamos mais ser escravos do pecado. Porque quem é escravo do pecado vive praticando pecados. Então ele fala isso. Então você não vai ficar praticando pecados, porque você morreu para o pecado. Você está livre dessa condenação. Exatamente. Então, dentro desse contexto, talvez a pessoa que esteja nos vendo, ela tenha essa dificuldade. Ela fala, mas talvez, ou entra naquele paradoxo de Paulo, que vai dizer, tudo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E tudo que eu quero, eu não faço. Ele vai dizer lá em Romanos 12, acho que é 12, né? Romanos 7. Ele vai dizer assim, tudo que eu quero fazer, eu não faço. Tudo que eu quero fazer, esse eu faço. Ou seja, não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, vivo nesse joguinho, né? Dizendo assim, meu Deus, quando que eu vou conseguir parar de pecar? Não vai conseguir parar de pecar. Pecadores, né? Agora, a realidade do pecado na nossa vida, e qual Jesus destruiu na cruz, esse a gente já pode usufruir disso. De não haver a condenação sobre nós, né? É interessante desse texto de Romanos é que fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E aí ele fala assim, ele pergunta, mas quem me livrará deste corpo sujeito a esta morte? Aí ele mesmo responde, é uma pergunta retórica, ele responde, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Ou seja, graças a Deus por Cristo Jesus que me liberta do poder do pecado. Ou seja, o pecado já está superado na minha vida, né? Agora, com relação aos pecados, eles só vão parar quando Jesus voltar e nós formos morar com Ele. Porque a Bíblia fala que nós não habitaremos mais nesta carne. Sim. Nós vamos trocar o corpo por um corpo celestial. Por isso que a Bíblia fala que nós somos uma obra inacabada. Nós estamos em obra, tem uma música que fala, estou em obra. Essa morada um dia será a perfeição. Quando nós alcançarmos o corpo glorificado, que a Bíblia fala que nós teremos. Então, enquanto a gente estiver nessa carne, nessa natureza pecaminosa, a gente vai continuar cometendo pecados, mas sem ser escravo do pecado. Ficou claro isso, né? Acho que bacana essa diferenciação. Vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Eu sei que às vezes é um pouco estranho a gente ouvir isso, né? Porque a gente sempre ouve na igreja que existe um degrau para a gente poder andar e alcançar Jesus. E aí, quando a gente põe essa realidade, talvez você olhe e diga, mas então quer dizer que eu nunca vou poder ser um exemplo como Jesus, né? Essa acho que é a pergunta que a gente se faz nesse momento, né? Como Cristo nós vamos poder ser somente porque Ele é perfeito. Eu queria que você contasse aquela história do nível 10, do nível 1, que você falou para mim ontem. Acho que se cabe nessa realidade, né? Alguém me perguntou se existiam níveis, assim, nesse nível de relação com Deus. Por exemplo, eu estou no nível 2, você está no nível 5, outra pessoa está no nível 9. O Papa está no 9. O Papa está no 9. O Jean Willis está no 0,5. Perguntaram se tinha esses níveis assim. E eu respondi o seguinte, que diante de Deus está todo mundo no nível 0. Estamos todos no nível 0. E só Jesus está no nível 10. Então, Deus só se relaciona com quem está no nível 10. Mas e agora? Como que a gente faz? Eu estou no nível 0 e Deus só se relaciona com quem está no nível 10. A única maneira é me revestindo de Cristo. Me apresentando diante de Deus revestido de Cristo. Porque aí Ele vai orar e vai falar, eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, eu estou no nível 10. Então é aí que está. Esse negócio, eu preciso crescer porque eu preciso alcançar o nível 9 para ver se Deus olha para mim. Não. Eu posso estar no nível 0, basta me revestir de Cristo que eu vou me apresentar diante de Deus no nível 10. Aliás, o que Cristo busca é os nível 0, né? Ok. Então, uma outra realidade ainda dessa questão de que Deus não está decepcionado com a gente, ou com você, é de que todo mundo tem esse pecado, e o pecado ele gera essa culpa em cima de nós, né?
Porque o pecado, o produto do pecado é a culpa. Um dos produtos do pecado é a culpa. Ou seja, nós ficamos carregando isso pelo resto da vida. Mas aí nós colocamos diante de uma palavra, como eu separei aqui lá em 1 João 2,1, que vai dizer assim, ó, olha o tratamento de Deus. Filhinhos meus, olha a intimidade que ele já traz, né? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, ele está trazendo essa realidade. Olha, eu não gosto que vocês pecam porque vocês estão se matando, e eu ver se matando é ruim para mim. Agora, se alguém cometer esse pecado, vocês podem ficar tranquilos que eu já, antes da fundação do mundo, como vai dizer lá nas Escrituras, eu já havia trazido uma solução para eles, né, que é Jesus Cristo, o justo. Ou seja, aquele que pode ser completo de justiça. Certo? Acho que historicamente mudaram um pouco esse versículo, né? Porque era como se dissesse assim: filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, Deus está pronto com o chicote na mão para bater, né? Porque venderam essa ideia durante muito tempo de que Deus é esse pai sádico que está lá em cima, só esperando você pecar para ele descer o chicote. Dá um soco nessa boca. Era comum até dizer assim, ó, cuidado, hein? Faz isso porque Deus castiga, hein? Deus castiga. Os pés na mão sobre você. Mas acontece que, como o texto diz, nós temos advogados junto ao Pai. E eu iria até além, né? Eu diria que não, é mais que um advogado. É o réu que cumpriu a pena no nosso lugar. Então Deus não vai castigar a gente. E Deus não vai pesar a mão sobre a gente. A mão dele já pesou sobre Jesus para não ter que pesar sobre ninguém. Nunca mais. Jesus já sofreu a pena por nós. Então, Deus não castiga. Isso. Romanos 8,31 fala assim: Deus é por nós. Ou seja, Deus é por nós. Ele não vai me castigar. Ele é por mim, ele é por você, ele é por nós. Então ele não vai castigar a gente. O castigo que era pra gente estava sobre Jesus na cruz. Isaías fala isso, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Um dia eu vi ainda nesse ponto, uma questão que um amigo meu me falou outro dia, que ele achava que a cruz era um alvará de soltura. No entanto, ninguém de nós consegue viver na liberdade. E a gente quer voltar para dentro da prisão. Né? Que ele diz que essa é a realidade. Ou seja, a cruz ela acabou com isso aí. Não tem mais condenação. Só que a gente não consegue lidar com a liberdade. Isso vamos pensar na questão, né, prática. Assim. Eu sou um assassino, aí eu vou preso. Aí vem alguém, paga minha fiança e me dá esse alvará de soltura. Eu saio na rua e eu falei agora, o que eu vou fazer? O que eu sei fazer? Eu não consigo me dar mais com essa liberdade. Então eu vou lá e abuso de novo. Vou lá, eu mato mais alguém, ou assalto alguém e volto. Porque lá dentro talvez eu me sentisse mais seguro. Né? Então essa realidade é muito presente aqui, né, nessa questão. A gente às vezes não consegue lidar com a graça de Deus. Né? Fala, como assim Deus não está decepcionado comigo? Então quer dizer que posso fazer o que eu quiser? Não. Como a gente já falou aqui que o Paulo dizia. Aliás, ele fala de modo nenhum. Né? Ou seja, em hipótese nenhuma você pode viver essa realidade. Dejaci Nascimento pergunta: nós sofremos as consequências de nossas ações? Com certeza. Com certeza. Não tem como não sofrer. O que a gente está falando aqui é a culpa, né, do pecado. A culpa do pecado nós não temos, mas as consequências é fisicamente impossível até você não sofrer. Tem um exemplo muito claro que é um namorado que engravida a namorada. Ou seja, a consequência é visível, né? Então né, não tem um outro jeito da consequência não aparecer. O que a gente está falando aqui é da libertação. Uma lei biológica, uma lei física, que também é do consentimento de Deus, que faz com que a gente consiga fugir dessa realidade terrena. Né? O que a gente está falando aqui é sobre a culpa, não sobre a consequência. A consequência é inevitável, não tem como não sofrer. E aliás, a consequência é clara, né? É a morte. É o que a Bíblia vai falar. A consequência dos pecados é a morte. Ou seja, se você quiser viver a vida da forma que você quiser, você vai morrer. Ao que Deus vem nos ensinar através da Escritura. Não tem como você dizer... Porque percebo que essa mentalidade da falta quando você tem muita liberdade é mais ou menos como se fosse a mentalidade de Satanás, que é essa. Eu não quero depender de ninguém. Eu não quero ter uma maneira certa de viver. Eu quero fazer a minha própria maneira. Né? Isso também é um problema. E as consequências de Satanás a gente já conhece. Né?
Ok? O que mais que eu tenho aqui? Ó? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios também, aí ele vai falando de diversas realidades de maldade, né? Falando, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, ou seja, todo tipo de maldade é abominada por Cristo. Aí ele defende no final dizendo assim, nem trapaceiros e tal. Assim foram alguns de vocês, ou seja, vocês são assim. Porém, mas, vocês foram lavados, foram santificados. A gente também já falou sobre santificação aqui, né? Foram justificados, que é o que o vai dizer, que é Jesus colocando como réu e pagando a sentença que era sobre nós. No modo de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, está dizendo, olha, existem todas as maldades e vocês têm o gabarito para preencher tudo isso aqui. No entanto, Jesus já veio e já acabou com isso, né? Já nos salvou dessa realidade. Que é o que o Dejaci perguntou, né? Ou seja, as consequências tem. Se você for ladrão, você vai para a cadeia. Se você for avarento, você vai sofrer problemas com o dinheiro. Se você for adúltero, você vai ter um casamento terrível. Isso é inevitável, porém, não é isso que dá a última palavra sobre a nossa vida ou sobre a nossa eternidade, né? Certo? Um terceiro ponto que a gente foi ainda nesse tópico é que Deus não se assusta com a maldade. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, na verdade, né? Ele sabe que a maldade, ele sabe que a própria maldade somos nós. E aí eu trouxe um texto aqui que é um pouco terrível de pensar, né? Antes de tudo, vai dizer lá em 2 Pedro 3,3, que antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores e seguirão as suas próprias paixões. Ou seja, essa galera aí que é a própria maldade, ou seja, não estão nem aí para nada, né? O que importa é a sua própria satisfação. E um outro texto que eu trouxe em Tiago, que diz assim, de onde vêm as guerras, e aí ele é retórico aqui, né? De onde vêm as guerras, as contendas que há entre vocês? Ele faz a pergunta. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, a maldade não é vocês mesmos? O motivo da guerra não são vocês mesmos que arquitetam tudo isso? E ele vai responder uma pergunta com outra pergunta já respondendo, né? Então, a maldade está em nós. Como eu disse, né? É essa a realidade de Adão que fica em nós. Você queria falar uma coisa? Não, acho que você fechou bem. Certo? Alguém tem alguma pergunta dentro dessa realidade aqui se Deus fica decepcionado, ficou com alguma dúvida, queria contrapor alguma coisa, né? Seria interessante. Você fica na liberdade para fazer isso. Certo? Vamos para o tópico ou não? Bora. Então tá bom. Então o segundo tópico que a gente trouxe aqui e talvez também é uma das realidades que a gente mais tem problema hoje dentro da igreja, falo da igreja de forma geral, né? Que é a questão de Deus contabilizar os saldos e os créditos, né? Ou seja, essa mentalidade talvez a gente não tenha coragem de assumir, mas a gente pensa dessa maneira. É o seguinte, de manhã eu fui lá e roubei R$2 da carteira da minha mãe. Aí à tarde eu vou lá e ajudo uma velhinha a atravessar a rua. Pronto. Paguei um pelo outro ali, fiz uma ação boa, uma outra ruim, ficou elas por elas e aí zerou. Deus zerou o caixa. Vamos dizer assim. E tem tanta gente vendo nessa realidade, né, Lu? Que é o quê? Dizendo que Deus contabiliza sim os créditos. Ou seja, aquilo que eu faço de bom, ou que tem referência no que é bom, Deus conta como um pontinho a mais lá pra mim. E quando eu faço alguma coisa, uma mentirinha ali, Deus vai lá e tira o meu saldo, né? Essa realidade a gente tem experimentado na igreja. Essa realidade de Deus como uma Mastercard. Que você vai lá e você peca no sábado, no domingo, faz extravagância na madrugada e pronto, sua fatura chega. Aí você vai lá e paga o dízimo, você vai lá e passa um dia no asilo e pronto, pagou a fatura, né? Deus é igual a Mastercard. Tá só esperando essa troca. E para ilustrar isso, a gente também já trouxe aqui acho que no primeiro estudo a gente trouxe aqui a realidade do filho pródigo, né? O filho pródigo quem que era? Era um menino que queria viver também de forma independente, e aí ele foi para uma cidade muito distante da casa do seu pai, saiu de lá, e aí ele gastou todo o seu dinheiro, né? Que ele tinha pedido para o pai dar para ele, com várias outras coisas.
e ele acabou perdendo muito esse dinheiro, e ele caiu numa realidade de estar, de repente, comendo com um porco, sentindo a vontade de comer a comida do porco, que ele se lembra do pai. Então ele chega pro pai e quando ele vai se aproximando, o pai não quer nem saber o que ele fez, o que ele deixou de fazer. O pai só queria ele de volta, então o pai vai lá, essa cena bonita, né, que o pai vem, se encontra com ele e abraça ele e diz: meu filho, onde que você esteve por todo esse tempo? Eu só queria você, né? Imagina essa conversa. E aí ele pede logo para os empregados trazerem uma sandália, uma roupa decente para ele e dar um banquete para ele, porque o filho tinha voltado, né? Então, essa história que Jesus conta, ela quebra um pouco essa realidade dos créditos e dos débitos, né? Porque se a gente partir dessa lógica, talvez o pai poderia ter dito para ele assim: não, você gastou todo o seu dinheiro, agora não tem mais por que eu ficar se sentando, né? Você já gastou ele de maneira burra, vamos dizer assim, então não tem por que você vir cobrar de mim agora isso, né? A sua parte você já pegou. E aí, mas não é esse que é o comportamento do pai, né? O pai não quer nem saber o que ele fez e só quer o filho de volta. E é claro que essa é claramente uma comparação que Jesus faz a Deus, né, o seu pai. Que é esse pai que busca os filhos, não se importando com essa realidade de crédito e de débitos. Então o filho pródigo é um exemplo. Você quer comentar alguma coisa dessa história? Não, é isso. Essa história representa o reino de Deus, né? Uma das parábolas que Jesus conta representando o reino de Deus. E a lição dela é isso. Toda vez que a gente busca a Deus, Ele nos recebe com um beijo, com um abraço. Independente do que a gente fez ou do que a gente faz frequentemente, é desse jeito que Ele recebe a gente. Independente se a gente saiu e gastou tudo que Ele nos deu, essa liberdade que Ele nos deu, essa é a maneira como ele nos recebe, né? Com um beijo e com um abraço. Sim, então, para concluir aqui, a maneira como vivemos não tem a ver com como Deus nos trata. Ou seja, Deus ele não compensa o tratamento dele com aqueles que são exemplo. Ou seja, vamos por assim, você vai ao culto todos os sábados, todos os domingos e está lá sempre, ora, jejum e faz toda a questão do devocional. Mas eu não, eu tenho um problema com dinheiro, não consigo dizimar, e Deus olha para você e fala assim: bom, acho que eu vou dar uma ouvida a mais nele, né? Porque afinal de contas ele me adora mais, né? Então eu tenho que compensá-lo por isso. Deus não tem essa mentalidade, né? Deus vai olhar para aquele que gastou todo o dinheiro, e se a gente continuar lendo o texto lá do filho pródigo, você vai ver que tinha um outro irmão, né? Que era um meritocrata, ou seja, que é um cara que achava que porque ele fazia, obedecia, ele merecia mais reconhecimento, e Deus não está nem aí para isso. Eu até coloquei aqui, ó, Deus não está nem um pingo interessado, nem um pingo de interesse nos seus erros, mas na maneira com que nós olhamos para ele. Ou seja, Deus não está nem aí com o que você fez, desde que você reconheça a paternidade dele e você se lembre que você tem um pai, né? Que Deus também nunca se afasta da gente, e não tem nada que nós possamos fazer para nos aproximar dele ou então para nos distanciar dele. Que é o que nós falamos aqui no começo, né? Às vezes você pensa que você decepcionou Deus e que agora ele tá distanciado de você, que agora você não tem mais nenhuma comunhão com ele. Mas aí essa história vem quebrar essa realidade, né? Então não existe nada que a gente pode fazer, Lu, né? Para poder achar que merece mais a atenção de Deus, ou então que a gente tá talvez com um problema. Eu já vi gente falando com essas falas, né? Do tipo assim: também tava no mundão aí, quer que Deus ouve? Isso é um absurdo, porque isso é um Deus que é um Deus que compensa, né? Que traz recompensas. E essa é a mentalidade do filho mais velho. Né? Essa é a mentalidade daquele que é um meritocrata, ou seja, aquele que quer fazer para merecer, né? E só obedece por isso. Nós não precisamos ficar com essa culpa de que Deus está furioso porque nós erramos. Porque essa parábola deixa muito claro: quando a gente busca a Deus, Ele nos recebe com um beijo, com um abraço. E também a gente não pode ficar se achando, porque essa parábola também deixa bem claro que Deus também Ele não contabiliza os nossos acertos, né? Virou moda entre os clientes falar assim: Murilo, Deus tem visto a sua fidelidade, Ele vai te honrar por isso. Essa é uma frase muito clichê, né? Se alguém fala isso pra mim, eu que não sou bobo nem nada, eu falo amém, eu recebo. Mas ela é muito mentirosa, essa frase, né? Ela é muito mentirosa, porque se Deus me abençoar,
não é por causa da minha fidelidade, é por causa do caráter dele que é bom. Da mesma maneira que ele não me rejeita quando eu peco, ele também não vai me abençoar só porque eu fiz alguma coisa boa, né? Até porque se Deus fosse falar de fidelidade, seria complicado, né? Ele ia falar assim, olha, então a partir de hoje, né, eu vou te dar conforme a sua fidelidade. Aí seria, minha fidelidade vai depender da sua. aí seria um problema pra gente, né? Até mesmo porque a gente nem sabe o que é ser fiel. Tem aquela frase, uma vez eu vi alguém explicando, não lembro quem agora, que era Deus é fiel, sabe? Que é a frase que está em todos os lugares. E aí esse cara fez a pergunta assim, Deus é fiel. Fiel ao quê? E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, fiel ao quê? Não é verdade, né? Ele disse assim, Deus não é fiel a você. Deus é fiel a Ele mesmo. Ou seja, Deus é fiel àquilo que Ele disse. Deus é fiel àquilo que Ele é. Aquilo que Ele diz que você é. Deus não é fiel a nós. Deus não é, nós não estamos contratando Deus. E se Ele descumprir o nosso contrato, a gente vai ter que pagar uma multa para Ele. Deus não está com essa realidade. Deus é fiel a Ele mesmo, a quem Ele diz que nós somos, a quem Ele se revela para nós, né? E eu fiquei pensando nisso, porque essa frase é bem clichê também, né? Deus é fiel. Tá, mas fiel ao quê? E a história dos acontecimentos bíblicos demonstram isso, né? Que a fidelidade de Deus é para com Ele. Todas as promessas foram cumpridas, né? As promessas foram cumpridas no tempo. E as que não foram, nós temos certeza que serão cumpridas no tempo por causa do que Ele já fez. Então, Ele foi fiel à palavra. Então, tudo aquilo que está na Bíblia, tudo aquilo que Deus disse na Bíblia, Ele vai cumprir. E Ele cumpre diariamente. É por isso que nós podemos crer cegamente naquilo que a Bíblia diz. Porque Ele não é fiel a mim, Ele é fiel a Ele, a palavra dele. A quem Ele é, né? É. Certo. E aí, só mais uma ideia aqui, que a gente já abordou também, que a paternidade de Deus não depende do que nós fazemos. Que é uma história que a gente já trouxe, né? Não existe nada que eu faça pro meu pai, não tem nada que eu possa fazer neste mundo do qual o meu sangue, o sangue do meu pai para de correr nas minhas veias. Porque ele já é meu pai. Ele deserdando, ele indo lá fazendo no cartório um documento, mas não importa, eu sou filho dele, né? Então não existe nada que a gente pode fazer para ser filho de Deus. Ele já é nosso pai e acabou. Não tem mais nada para fazer. Não tem nada que eu possa merecer, né? Para ser o filho de Deus. Não há nada que eu possa fazer para me separar, né, dessa paternidade, né? E isso tanto para justos quanto para injustos, né? Tanto para os justos quanto para os ímpios. Tanto é que a Bíblia fala que Deus, o sol nasce para todos, né? Tanto para os justos quanto para os injustos. Então, não tem um ser humano que negue essa paternidade de Deus. Não há um ser humano que vai falar, então eu vou parar de respirar porque eu não quero mais esse Deus. Não existe isso. Então, não há nada que nós possamos fazer para se separar desse. Deus é uma realidade completa. E dá para sentir, inclusive, né? Certo. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Eu sei que é difícil ouvir isso, por exemplo, que você acabou de falar aqui, né? Que não existe mérito. Como assim? Então quer dizer que se eu for cristão desde que eu tenho 0 anos, desde que eu nasci lá, até a hora que eu morrer, alguém se converter depois de 50, então quer dizer que nós vamos ter o mesmo julgamento lá? Quer dizer que então, Deus vai continuar amando nós dois? Né? É exatamente isso. O ladrão da cruz, né, ilustra totalmente isso. É o cara que na última hora, né, nos nunca 42, foi na escola bíblica, nunca deu dízimo, nunca evangelizou, e naquele mesmo dia estaria com Jesus no paraíso. Porque ele tinha entendido quem Cristo era. Então é isso. Não tem essa meritocracia, né? Deus recebe o Luciano, o Murilo, o Jean Willis, todos que o buscarem, o Silas Malafaia, uma prostituta, todo mundo, e recebe da mesma maneira, com um beijo, com um abraço. Essa mentalidade de pensar, não, o meu pastor, ele recebe diferente do que ele recebe a prostituta que está na esquina. Essa é a mentalidade do filho mais velho. Sim. A mentalidade, não, vai receber aquele diferente, porque aquele lá estava trabalhando no campo, esse aí estava gastando na rua. Ou seja, não, essa é a mentalidade do filho mais velho. O filho mais velho da história, né? Certo. Então, vamos pular para o ponto 3. Não sei se deu nossa hora, acho que não, né?
Mais um tempinho. Mais um tempinho. Eu diria o seguinte, só para fechar isso. Tá. Porque toda essa ideia que nós trabalhamos nesses 2 primeiros pontos, elas fazem surgir uma pergunta. Porque se Deus não se decepciona comigo, e se Deus não contabiliza os meus acertos nem os meus erros, para que eu vou viver para Ele? Que forma me relacionar com Ele? Para quê? Porque eu posso viver longe, que Ele vai me amar do mesmo jeito, né? Ele ama do mesmo jeito todos, Ele recebe todos que o buscam da mesma maneira. Para quê? Eu diria o seguinte, porque o modo que você vive não muda Deus, muda você. E o fato é que a história bíblica mostra que quem não vive para Deus se bestializa, né? Vira bicho. Que é o caso da própria parábola que a gente acabou de ver. O filho se afasta do pai e vai gastar o dinheiro longe, a herança longe. E quando vê, ele está comendo com os porcos, ou seja, virou bicho. Um animal, né? Se bestializa. E acontece também com o rei Nabucodonosor também, virou bicho. E uma segunda resposta que eu diria é que a gente deve dar a Deus o que é de Deus. Eu aprendi uma coisa muito interessante sobre esse texto. Ele é muito usado para falar de dízimo, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, pague o seu imposto e pague o seu dízimo. E não é nada disso que o texto está falando, porque os fariseus, os discípulos perguntam para Jesus: você acha lícito a gente pagar imposto? E aí ele fala: me mostra uma moeda. E aí eles mostram e falam: quem está desenhado nessa moeda? Só é César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, aquela moeda tinha a imagem de César, então ela pertencia a César. O ser humano tem a imagem de Deus. Exato. Então ele pertence a Deus. Então a gente deve dar a Deus o que é de Deus. O dinheiro a gente dá para o presidente Dilma, dá para a Casa da Moeda, dá para quem for. Mas a nossa vida a gente dá para Deus, porque a gente deve dar a Deus o que é de Deus. Então é por isso que a gente tem que viver para Ele. Eu diria mais, inclusive, né? Eu acho que, por exemplo, nós vamos ver uma realidade de Deus ter dado uma lei, por exemplo, para o povo lá no Antigo Testamento, né? Deus dá uma lei, e leis terríveis assim, para o povo de Israel, mas por quê? Será que ele só queria punir aquele povo? Não, ele queria ensinar higiene para aquele povo, ele queria ensinar uma forma econômica de se organizar, ele queria ensinar uma forma política de se organizar, ou seja, quando Deus nos dá quando nós estamos no caminho de Deus, Ele faz com que tudo ocorra segundo a sua vontade, ou seja, segundo aquilo que nos torna mais humanos, como deveríamos ser, nos traz essa realidade de volta, né? Então, além disso tudo, ou seja, deixa a gente mais humano, faz com que nós olhemos mais para o outro, faz com que nós vivemos de forma íntegra, não tentando se matar, como a gente colocou aqui agora, né, do pecado. Então, existe essa realidade também, e é importante a gente entender isso, né? Porque eu sei que alguns dos desagrejados, o pessoal sem igreja, eles usam essas ideias para combater a igreja, né? Isso também dá um outro assunto, a gente poderia até falar depois sobre isso. Mas não é isso que Deus está falando. Ele não está mandando você... Não, vai viver então em outro país com seu dinheiro que eu vou te amar. Ele não está mandando isso. Ele está dizendo assim: eu não me importo com o que você faz, que eu vou continuar te amando. No entanto, quando você estiver voltando, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te dizer que você é meu filho, né? Essa é a realidade de Deus. Certo? Então vamos para o terceiro ponto. O pessoal está quietinho. O pessoal está muito quieto, estou achando estranho também. Vocês estão falando pouco. A Carla não está. Nem a Carla, nem o Nicolas. Certo, vamos lá então. Participem se vocês quiserem, tá? Terceiro ponto, ele fala o seguinte: ó, Deus, e aí é a parte mais importante, eu acho, dessa história toda, né? É que Deus nos deu uma oportunidade na cruz de ser limpos. E isso é maior do que qualquer pecado. Nós vemos uma realidade, também é um dos nossas dificuldades, de entender que não tem nada que anula a cruz. Embora a gente sabe disso, a gente não vive nessa realidade, né? Você acha que a cruz ela só foi para aquela hora lá, ou seja, Jesus morreu lá, ali acabou a cruz. Agora nós temos um outro referencial, né? E essa realidade nas igrejas é bastante comum, porque a gente acha que a gente vai deixar Deus amputado do nosso pecado, ou seja, se eu não viver de maneira certa, Deus vai ficar sem poder agir, né? Se eu não orar de maneira certa, se eu não dizimar de maneira certa, Deus vai sim
ou seja, a história dele não vai ser completa. Deus está dependendo de mim. A gente imagina que essa é a mentalidade, né? Mas a cruz ela vem dizer que a gente já tem o jeito certo e que Jesus já é essa revelação. E agora o nosso caminho só precisa ser iluminado, porque a revelação nós já temos, nossos olhos já foram abertos. A gente só precisa andar na iluminação de Deus. Né? E o que é essa iluminação senão a cruz? O que é esse holofote senão a cruz? Né? Então é o seguinte, depois da cruz, não existe mais necessidade de sacrifício para ser limpo. E aí eu trouxe um texto aqui de Hebreus 10 também, que ele vai falar um pouco sobre a fé lá, e aí ele diz o seguinte também: ora, onde há remissão destes, não há mais ablação do pecado. Ou seja, onde já foi tudo limpo, já foi tudo redimido, não tem mais por que a gente fazer sacrifício. O Cordeiro já veio, já morreu, já está aqui, já realizou a grande obra. O que mais que nós queremos? Essa pergunta, Lô, o que mais nós queremos, é uma coisa que eu tenho pensado muito recentemente. Porque nós vivemos uma realidade que parece que a cruz não faz mais sentido, né? Parece que ela não é mais uma verdade na gente. E a gente precisa fazer mais, cada vez mais, porque a cruz não foi suficiente, entendeu? E essa pergunta tem batido muito no meu coração, no sentido assim, o que mais que a gente evangélico quer? O que mais que a gente cristão quer, além da cruz, né? E a resposta é nada. Não podemos querer nada, porque a cruz já acabou com isso tudo. Né? Então, depois da cruz, não existe mais a necessidade de se sacrificar. A gente fica tentando comprar o amor de Deus, comprar, né, o favor de Deus, a companhia de Deus, a graça de Deus. A gente tenta comprar tudo, porque essa é a nossa mentalidade. No entanto, a cruz já comprou tudo. Já deu tudo que tinha que dar, vamos dizer assim. Então, essa é uma realidade que nós nos esquecemos, né? Você queria comentar mais uma coisinha? Não. Certo, então é o seguinte, ó. Um outro ponto interessante também é que o sangue de Jesus, ele já, foi o que eu disse aqui, o sangue de Jesus já teve todo o preço. Não vamos conseguir pagar a Deus. A gente tenta fazer, alguns até entendem a realidade da cruz, mas eles tentam pagar a Deus, né? E a gente não aceita a graça que é de graça. Porque a gente quer pagar isso aí, a gente quer dar um jeito. Se Deus me salvou, então, meu Deus, eu tenho que vender minha casa agora. Eu não posso ficar parado. Eu não posso usufruir disso. Eu preciso tentar pagar a Deus de alguma maneira. Eu preciso tentar me equivaler ali, sei lá o que eu posso fazer. E aí a gente fica tentando fazer um monte de coisa. A gente fica tentando... Hoje a gente colocou uma frase interessante sobre o jejum, né? Do Hernandes lá, que fala assim que o jejum, pra gente hoje, tem se tornado só uma greve de fome. Ou seja, não tem mais importância. É só um ritual para participar, para tentar pagar alguma coisa, para tentar conquistar alguma coisa, né? Isso é uma realidade muito, muito terrível para a nossa vida. O ser humano não percebe da tamanha loucura que é tentar pagar a Deus, porque o que a gente tem no mundo ou em nós que pode pagar a Deus pelo favor que Ele nos dá? Esse é o tamanho da loucura do ser humano de tentar pagar a Deus com alguma coisa. Retribuir, né? Essa justiça retributiva, que é um problema sério que a gente tem enfrentado. E aí eu trouxe o texto aqui de Mateus 26, 28, que diz assim: porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, Jesus mesmo dizendo, gente, isso aqui, eu vou derramar meu sangue e não tem mais nada para fazer, entendeu? E aí isso ofende a gente, porque a gente fala, então quer dizer que acabou então. Não acabou. Acabou a condenação. No entanto, Jesus deixa um legado para os seus apóstolos. Vai dizer assim, continue vivendo isso aí que vocês experimentaram. Eu vou morrer, mas na história continua aqui. Tem mais gente que precisa viver comigo aqui. Não só vocês. Né? Então o sangue de Cristo já pagou. No entanto, a gente está tentando o tempo todo comprar isso de Deus. Eu gosto de falar, uma loucura absurda isso. É querer comprar é como eu ser um cara que ganha um salário mínimo querendo comprar um negócio de boneta. Né? Então não tem como, nós não vamos conseguir. Terceiro ponto, que aí passa por uma realidade de santificação, né? Que Cristo já nos santificou, purificou e limpou. O que é essa realidade? A santificação, a gente já explicou outro dia, é esse processo do caminhar com Cristo. A purificação
ocorre em nós, através da vida de nós. E essa limpeza acabou na cruz. Essa sujeira que a gente deixou, Jesus limpou. Né? Essa carniça que a gente produz, que o ser humano produz, que é a iniquidade, a maldade, Jesus Cristo já limpou tudo isso. E agora nós estamos cheirosinho, limpinho de novo. Né? E eu trouxe uma realidade de um texto aqui de Atos 26, 18, que fala assim: para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão do pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, pela fé em quem? Em Cristo. Ou seja, não tem como comprar. Tem que ser pela fé, e pela fé em quem? Em Cristo. Não tem outra forma de a gente poder experimentar essa santificação, essa purificação e essa limpeza. Então Deus nos deu essa oportunidade e a gente parece que não entendeu muito bem essa realidade. Mas o nosso pecado já fica fichinha perto dessa obra maravilhosa da cruz. Mais uma coisa que você queria colocar? Não, acho que é isso mesmo. Não? Acho que ver se alguém tem alguma pergunta. Então, pessoal, a gente já terminamos aqui, nós deixamos um espaço para quem quiser perguntar alguma coisa e a gente poder colocar alguma ideia aqui, de repente você lembrou de alguma coisa que você leu. Então, esse espaço fica aberto, gostaríamos muito que vocês perguntassem. Vocês andam muito quietinhos ultimamente, né? A gente fica até assustado aqui. Então, eu queria que vocês participassem. Hoje nós estamos com a presença do Nicolão aqui. Meu irmão está ali, ó. Vou mostrar ele ali. Olha o Nicolão ali, ó. Então ele está aqui com a gente também. E é muito bacana ele aqui. Só falando uma coisa sobre esse último ponto. Vamos lá. A gente falou que é maior que qualquer pecado. E isso deixa claro que não existe pecado imperdoável. Porque o perdão já está lá. E tem vários textos na Bíblia que causam essa confusão. Até Paulo falando, vocês são indesculpáveis. E que fica claro o seguinte, e até mesmo Jesus fala, né, que todo aquele que cometer qualquer pecado será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Ou seja, quem blasfema contra o Espírito Santo, ou quando Paulo fala, vocês são indesculpáveis, são porque vocês são duros de coração. Ou seja, vocês nunca vão ter essa consciência de que é preciso ser perdoado. Vocês nunca vão ter essa consciência. Então é por isso que a Bíblia fala que existe pecado imperdoável. Nesse contexto de que vocês são duros de coração. Mas de fato não existe nenhum pecado imperdoável. Deus perdoa todos aqueles que vão até Ele. E não há nenhum caso na Escritura de alguém que se arrependeu e não foi perdoado. Todo aquele que se arrepende, o perdão já está lá. O perdão já está lá antes da pessoa se arrepender. Então, todos aqueles que se arrependeram na Bíblia foram perdoados. Isso mostra que não existe pecado imperdoável. Não há nenhumzinho caso de alguém que se arrependeu e não foi perdoado. Não nas Escrituras, né? Você já cita dizendo aquilo, ó. Deus perdoa pecado ou o pecador? O que você acha? Acho que quando ele fala pecado, ele está falando dos pecados morais, né? Então, essa diferenciação que a gente eu pegaria por aí mesmo. Mas depois que a gente diferenciou aqui, fica complicado. Mas, de fato, Deus perdoa o pecador. Porque, por causa do nosso... Sim, pecados morais. Sim, pecados, sim, ele perdoa, porque ele perdoa os nossos erros. Eu diria o seguinte, que Deus perdoa o pecador, porque o ato, Exato. sim, o erro sim. Do mesmo jeito que eu perdoo você, que eu consigo perdoar você, que você erra, que você pisa no meu dedão, que eu fico bravo, chateado, meio chateado. E aí depois eu perdoo você por isso, Deus perdoa também os nossos erros.
o que complica a história, e aí já entra o argumento teológico, é isso. E o pecado, a minha natureza pecaminosa? Né? E eu sou pecador por isso, por causa dessa natureza pecaminosa. Então Deus perdoa esse meu pecado, que ele pega tudo o castigo que ele deveria descarregar em mim, por causa do meu pecado, e descarrega em Jesus Cristo. Então, seus pisadores são sarados. Tá quitado, tá tudo pago já. Então ele perdoa. Deus é um Deus perdoador, é rico em perdoar. Uhum. Exatamente, eu acredito nesse sentido também. O problema dos pecados morais, e por que a gente não deve fazer eles, é o seguinte: vamos supor que eu venho e assalto a casa do Luciano, fazendo um ato totalmente imoral. Qual é a dificuldade disso? A dificuldade disso é que a minha comunhão com ele fica prejudicada. A minha comunhão com Deus continua a mesma. Ou seja, Deus continua me perdoando. Deus continua agindo em meu favor, me buscando, querendo com que eu tenha participação com ele. Mas a minha comunhão com o Luciano vai ser dificultosa daí então. Primeiro porque envolve uma relação de confiança, uma relação de até rancor, né? Pode ocorrer. Mas a minha relação com Deus é a mesma. E mais, se eu entender quem eu sou, eu falo, não, eu sou um ladrão e eu preciso de Deus. Não tem nenhum problema de eu chegar nos pés de Deus e falar: Deus, o senhor sabe quem eu sou, tá vendo? Então eu não quero ser mais isso daqui. Isso aqui está me atrapalhando a andar com o Luciano. E eu quero andar com ele. Entendeu? Então o senhor me mostra a minha realidade aqui. E essa oração é uma oração que a gente tem dificuldade, né, de fazer. Chegar na frente de Deus e dizer assim: Deus, olha, eu tenho problemas mesmo, viu? E a gente, aliás, isso é tão interessante dentro da igreja, porque a gente não faz essa oração e inclusive pensa que engana, né? A gente pensa, eu não vou ter coragem de chegar para Deus e falar da minha maldade, como se ele não fosse souber por outro meio, né? E é interessante que a gente age dessa forma mesmo. A gente fala assim: bom, não tem problema, eu não confessei para Deus. É como se Deus estivesse num lugar e só não passar na porta daquele lugar lá, que não tem problema, que ele não vai me ver, né? Tô devendo ali para ele, então eu não passo ali, eu corto pela rua de trás, entendeu? Ele não vai me ver. E esse é o nosso problema. Entender quem nós somos também é um dos problemas, né? Isso é difícil, né? Porque a gente se acha tão bom, né? Se acha tão bom cidadão, tão bom pai, tão bom filho, aluno, tão bom amigo. A gente se acha e de repente a gente não é, né? Acaba não sendo. Então o problema do pecado moral, de roubar, de matar, de fazer todas essas questões, é que me interrompe com o outro. E Jesus vai trazer também a realidade que o outro é Deus, né? Ou seja, se eu maltrato o Luciano, se eu não dou ele de comer, se eu não recebo ele na minha casa, eu não estou recebendo a Deus. Então existe esse problema em nós. E claro que isso é um argumento teológico só. Quer dizer que se eu ofender ele, eu vou ofender a Deus, né? Mas essa nossa aproximação fica complicada. Vocês entendem? Então eu acho que a questão moral tem esse problema, né? Deus não gosta disso, porque Ele quer que nós andemos juntos. Ele dá vários indícios disso na palavra dele. Quer que nós andamos juntos. E se eu tenho algum problema com o outro, aliás, eu tenho que resolver com ele. Eu não tenho que me esconder, nem ele se esconder. A gente tem que resolver isso ainda, né? Paulo fala: se você vai apresentar a sua oferta, então a sua oferta não é só o dinheiro, mas é a sua oração, a sua adoração a Deus. Se você vai apresentar a sua oferta e lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta aí, vai lá, resolve com ele, depois você volta e oferece a sua oferta. Ou seja, não adianta você vir com comunhão comigo se você não tem comunhão com o outro, né? É o que eu falo. Jesus resumiu a lei em amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, e ele também fala: você deve adorar ao Pai em espírito e em verdade. Então, amar a Deus é adorar ao Pai em espírito. E amar ao próximo é adorar ao Pai em verdade. Se você ama a Deus, é uma relação espiritual. Mas você ama ao próximo, você serve ao próximo, é uma relação física, verdadeira. Certo? Então, não é que não tem problema no pecado moral. Tem problema sim. Mas isso não vai dizer quem você é. Essa questão da moralidade não nos distancia de Deus. Os pecados não nos distancia de Deus. O que nos distancia de Deus é o pecador. Uhum. Que a gente morreu para ele quando nós renascemos em Cristo. Sim, e existe essa realidade. Às vezes nós estamos combatendo os pecados, né? Ou seja, se a bebida me tira a comunhão com Deus, então eu corto a bebida.
mas eu não aceito me tratar como quanto bêbado, né? Então, se a morte, se eu matar as pessoas da minha distanciação de Deus, eu não aceito ser tratado como assassino, eu só prefiro ficar preso. É mais fácil que me bloqueie, entendeu? De fazer o ato que tem um problema. Mas eu não me entendo como assassino. Então essa que é a realidade que a gente precisa entender. Nós precisamos entender como pecadores mesmo. Ou seja, não dá para se relacionar com Deus sendo quem nós nos tornamos. Isso é um milagre que já foi obtido na cruz. Esse é o nosso problema, é esse, somente esse. Mais alguma pergunta? Você tem uma pergunta, Nicolau? Não. Não? Tá tudo bem, hein? Tá certo. Tudo bem. Então, tem outra pergunta? Vamos ver. Ah, tá. O Dejaci está fazendo uma colocação aqui, dizendo: Cristo definiu o pecado como incredulidade nele. E ele cita o texto aqui de João 16, 7 a 11. Porque, de fato, o pecado é uma incredulidade da pessoa de Jesus Cristo, porque é Ele que nos livra do pecado. Então, se eu permaneço no pecado, é porque eu ainda não me... entendi quem eu sou. E não entendi quem Cristo é. Ainda não assumi Cristo para mim. Aliás, ele vai dizer que ninguém vê ao Pai senão por quem? Por mim. Né? Ou melhor, o conceito de pecado. Ah, sim, o conceito de pecado é na credulidade. Exatamente. Você está com o texto aí? Uhum. O texto fala que João 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. É isso que eu falei aqui, né? Quem não crê em Jesus, então ainda não se percebeu. Então, portanto, não percebeu quem é aquele que tira o pecado do mundo. E da justiça, que eu vou para o Pai, porque vocês não me verão mais. Ou seja, vocês que vão executar a justiça de Deus na terra. E do juízo é porque já está tudo pago. O príncipe deste mundo, que já está encobertado. O príncipe deste mundo já está condenado. Então, o pecado é esse, é não reconhecer Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que é o pecado da natureza humana de virar as costas para Deus. Então, resumindo, só para retomar: Deus não está decepcionado conosco. Ele não se preocupa com isso. Segundo ponto: Deus não contabiliza acertos e erros. Deus nos deu a oportunidade de ser limpos, e isso nos transforma, isso nos torna uma nova pessoa. Isso, como eu diz aqui, isso nos faz reconhecer. A gente já sabe quem a gente é agora. E isso é muito rico, né? Isso é muito, muito interessante. Ele só... Não, tá certo. A gente já leu ali, né? Uhum. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta interessante para fazer? Que acho que do nosso horário já. Se tiverem, a gente dá uma seguradinha aqui. O Paulo disse Efésios 4:30. Vamos só abrir o texto aqui. Vamos ver. Fala que o Espírito Santo se entristece. Vamos ler o texto. Eu vou ler aqui o anterior para a gente entender o contexto. Né? Eu teria que ler bem antes, mas vou ler daqui em diante. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Cristo perdoou vocês em Cristo. Certo. Bom, o seguinte, a gente na hora que a gente estava fazendo o estudo, a gente chegou nesse texto, né? E o que nós
podemos pensar sobre isso. Primeiro, o Espírito Santo, ele realmente não fica feliz. A gente até mudou uma das frases aqui. A gente tinha colocado que Deus não se preocupa com o que a gente é, mas Deus se preocupa, que a gente falou. O que acontece é que Ele não nos condena por isso. Essa é a nossa ênfase aqui. Deus não fica feliz com o pecado. Deus não fica feliz com quem nós somos e Deus não fica feliz com o que nós fazemos. Isso é uma realidade existencial. Agora, isso não quer dizer que Deus deixe de se relacionar com a gente. E esse é o ponto que a gente queria trazer aqui, né? Deus realmente... Que pai poderia olhar para um filho indo para a morte e achar que aquilo é maravilhoso? Dizer, filho, vendo o filho indo para o precipício, dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, deixar ele cair. Você entende? A busca é de Deus. Deus busca seus filhos e isso faz com que Deus realmente perceba o seu filho e o ame tanto, mas tanto, que ele deixa o filho dele ir. Olha aqui, qual que é o maior amor se não esse? Certo? Então, o sentimento de Deus para com que aqueles que andam fora do seu trilho é um sentimento de tristeza, porque ele não gosta ele não gosta da morte. Aliás, a morte foi um problema que aconteceu, não era para ter acontecido. Mas isso não faz com que Deus te ame menos. Nós falamos aqui no segundo ponto. O filho pródigo aconteceu isso. Ele saiu de uma realidade da casa do pai, viveu conforme ele quis. Você acha que naquele processo ali, naquela transição, o pai deve ter lembrado dele o tempo todo. Deve ter olhado para o outro filho lá trabalhando, deve ter falado, puxa, eu tenho mais um filho, né? Puxa, que pena que ele resolveu ir. Mas na esperança de que um dia ele voltasse. Você entende? Então, eu creio que nós também não podemos desconsiderar a severidade de Deus, a objetividade de Deus na sua lei. Nós não podemos esquecer que Deus tem um caráter também, e esse caráter ele tem personalização. Ou seja, Deus é alguém, Deus não é uma ideia, Deus é alguém. Não é uma força. Não é uma força, Deus é uma pessoa, né? Então, Deus, existem sentimentos também que envolvem. Nós temos, principalmente no Antigo Testamento, se é mais claro, Deus dando conotações sentimentais mesmo em relação com o seu povo. E existe essa figura de Deus. O que nós queremos pontuar aqui é que, de fato, isso não te afasta de Deus. Deus vai continuar te buscando. Você pode estar no próprio inferno que Deus vai te buscar, porque Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Entende? Tem um texto que eu gosto muito, que é de Gálatas 5:1, que fala: foi para a liberdade que vocês foram libertos. Então não se coloquem de novo em julgo de escravidão, ou seja, vocês já não estão mais sob o poder do pecado. Então não precisa viver escravo do pecado, cometendo pecados o tempo todo. Essa submissão novamente a esse jugo de escravidão entristece o Espírito Santo de Deus. Então, quando você está liberto do pecado e mesmo assim comete pecados, você não entristece o Espírito Santo. Você entristece quando você é livre do pecado e com essa liberdade que você tem, você se submete a esse jogo de novo. Você usa o Deus rico em liberdade contra o Deus da liberdade. Você pega essa liberdade e usa contra ele mesmo. É isso que entristece o coração de Deus. E é isso que nós vamos ver no texto aqui. Quando o Lu leu um pouquinho antes, porque ele fala isso, essa realidade. Vocês que roubem, não parem de roubar. Né? Então, isso entristece o coração de Deus. Mas não diz quem você é mais. Você entende? Essa dificuldade que a gente tem de entender. Mas o amor de Deus não tem limite. É isso que isso não cabe na nossa cabeça. Ele não tem um ponto onde dali para frente ele acaba. Você entende? Deus continua nos buscando o tempo todo. Tem um padre que me ajudou muito a entender isso, foi o Brennan Manning, nesses dias. Ele tem várias frases nesse sentido, de que Deus me faz uma busca louca atrás de mim. Amor furioso. Um amor furioso, como vai definir lá, né? E é isso que Deus é. Ele é assim, alguém que busca incansavelmente ter comunhão com seus filhos. Certo? É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém? Então, ok, galera. Eu queria agradecer a participação de vocês e dizer que a gente ficou muito feliz que vocês... Eu queria que vocês tivessem participado mais, né? Mas, no entanto, eu fiquei muito feliz com a presença de vocês.
Quem ainda não está lá no grupo, gostaríamos muito que você participasse lá com a gente também. Você vai encontrar lá no perfil do Minha Vida Cristã, lá no perfil do Crer Pensando também, nos nossos perfis, quem tiver. E que você convidasse seus amigos também para participar disso. E que vocês dessem sugestão também de tema lá pra gente. A gente já fez 2 aqui com sugestão de tema, né? Então seria legal se você também participasse nesse sentido. Quais são as dificuldades que você tem? A gente vai procurar na palavra, a gente vai procurar outras referências aí com nossos gurus, né? E você também, se quiser sugerir alguma coisa lá, a gente está totalmente aberto. E isso aqui não é simplesmente um palco que a gente ficar conversando com vocês. A gente queria que vocês participassem de fato. Tá? Queria agradecer a todos vocês aqui. Tem um pessoal novo que está aqui. Então gostaria que vocês voltassem sempre. A gente está aqui todas as terças-feiras. Inclusive a gente vai entrar de férias agora, né, Lu? A gente estava esquecendo já. Nós vamos entrar nesse mês de julho agora. A gente vai entrar de férias, mas em agosto a gente deve voltar. Primeira semana de agosto a gente volta. No entanto, eu queria muito que a gente não perdesse essa ligação e que vocês realmente ainda continuassem participando lá no grupo, tá? Então nós vamos avisar isso mais oficialmente depois, mas nós vamos tirar esse mêsinho aí pra gente poder ficar com os namorados e fazer outras coisas, mas no final do mês a gente vai poder voltar aqui, tá? Nesse intervalo, eu gostaria muito que vocês sugerissem lá, né? Comentassem alguns assuntos, para quando a gente voltar a gente poder já entender melhor algumas coisas, tá? Então é isso. Queria dar um beijão para vocês. Hoje a Carlinha tá aí de mandar um beijo especial para ela, mas de qualquer forma ela vai ver no YouTube depois. Então um beijo, meu amor. E você quer falar alguma coisa, Lu? Agradecer aí. Valeu, galera. É isso aí, pessoal. Então a gente vai encerrar aqui. Mas depois, se vocês quiserem divulgar os vídeos lá no nosso canal no YouTube, também tem todos os estudos lá, tá? Nós contamos com vocês para isso, ok? Então, beijo, gente. Valeu, tchau.